Olá pessoal, tudo certo? Voltamos então para o nosso quinto bloco. Então, estamos falando de sais e dióxidos. Agora a gente vai falar de peróxido, né, que é uma classe diferente, né, de óxido. A gente vai ver que é um tipo de ânion diferente. E tem um outro que ninguém fala muito dele, que é o superóxido, né, mas é legal a gente conhecer também. Bom, então, para a gente fazer uma comparação, para a gente entender melhor o que é o peróxido. Bom, peróxido, ele é um ânion onde eu tenho dois oxigênios ligados por uma ligação covalente simples. Então, se vocês olharem aí, entre dois oxigênios tem um par de elétrons. Esse par de elétrons é uma ligação covalente simples, certo? Só que aí eu tenho, né, um problema. Por quê? Lembra da teoria do octeto? Se a gente tem o oxigênio com uma ligação covalente simples, ele deveria fazer mais uma ligação, né? Mas ele não faz. Tá? Ele não faz uma ligação aqui justamente porque eu tenho um elétron que foi recebido por um deles e um elétron que foi recebido por outro deles, e que são esses que estão em vermelhinho aí, tá vendo? Então eu tenho um oxigênio que faz ligação covalente com outro oxigênio, ou seja, o oxigênio acaba ficando com 7 elétrons na camada de valência, cada um, e eu preciso de mais um, pelo menos, para cada um. Então eles vão receber um elétron cada um. E aí eu acumulo duas cargas negativas para o ânion todo, para a espécie toda. Então a gente representa ele como O2, 2-, certo? Isso é o ânion peróxido. Já o ânion óxido, não. O ânion óxido, ele é um oxigênio só, e esse único oxigênio acumula duas cargas negativas, certo? Eu posso entender assim. Se você retirar um H+, né, de um lado da água oxigenada e um H+ do outro lado também, então você tira os dois hidrogênios da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, certo? Se eu tirar dois H+, esses dois elétrons do hidrogênio, um de cada lado, fica, né, aí ligado aos oxigênios. Então eu posso entender que o ânion peróxido é como se eu pegasse água oxigenada, certo? E tirasse os dois hidrogênios, certo? Na forma de H+. Eu tirasse dois H+, desprotonasse aí totalmente, né, a água oxigenada. Então vai formar o ânion peróxido. O ânion óxido ele já pode ser entendido como sendo proveniente da água. Se você arrancar dois H+ da água, você tira os dois hidrogênios, desprotona duas vezes a água, aí ele vai dar origem ao ânion óxido. Tudo bem? Então, se eu pensar dessa forma, acho que fica mais fácil de a gente entender. Então, lembrando que o peróxido é dois oxigênios que tem carga de 2-. Dois oxigênios juntos, isso tudo vai ter carga de 2-. E o ânion óxido é 2- para um único oxigênio, ok? Bom, então a gente tem esse ânion peróxido presente onde? Nos peróxidos iônicos. E eles vão se ligar a elementos, né, da família 1A ou 2A, na forma de cátion. Então eles vão ligar cátion dos metais alcalinos e vão ligar cátions dos metais alcalino-terrosos. Tá? Peróxidos para outros metais a gente não encontra. Então a gente vai considerar apenas família 1A e família 2A. Tudo bem? E a gente tem o peróxido inorgânico, né, molecular, que é água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, certo? A gente tem peróxidos moleculares, sim, de outros tipos, mas a gente tem peróxidos, né, orgânicos. Então, a gente está falando aqui de química inorgânica, não vamos falar dos demais, ok? Bom, aqui tem uma foto, ó, essa foto bem bacana, ó, ela tem a comparação do ânion óxido com o ânion peróxido. Então, ó, o ânion óxido, ele tem, né, uma carga de 2-, mas é para um oxigênio só. Já o ânion peróxido, ele tem carga de 2-, isso distribuído para dois oxigênios. Então, se a gente considerar o NOx, o que é o NOx? É a carga que aquele elemento carrega, né, na fórmula. Então, ó, no óxido, o NOx do oxigênio é -2. No peróxido, o NOx do oxigênio é -1. Por quê? Se a gente tem duas cargas negativas mais distribuídas para dois oxigênios, é como se cada oxigênio tivesse com carga de -1. Então a gente vai ter essa diferença. Então, ó, comparando o óxido de sódio com o peróxido de sódio. Tá? Então, assim, se o óxido de sódio são dois sódios para um oxigênio, o peróxido de sódio continua com dois sódios. Por quê? Porque o oxigênio ele é 2-, mas para os dois oxigênios, certo? Então, os dois oxigênios juntos é que vai dar uma carga de 2-, certo? Ou então eu posso pensar assim, bom, cada oxigênio é 1-. Por isso que eu coloquei esse 1- aí de laranja, dá para ver aí, ó.
cada oxigênio é um menos. 2 oxigênios juntos vai dar 2 menos. Então eu coloco 2 sódios, que tem carga de 1 mais, para ficar uma fórmula neutra, tudo bem? Então o óxido de sódio é o Na2O e o peróxido de sódio é o Na2O2, certo? Gente, não pode simplificar a fórmula do peróxido, não pode escrever NaO, tá errado. Por quê? Porque o ânion peróxido, ele tem que ser o conjuntinho de 2, certo? Então isso aí a gente não pode simplificar, tá? Geralmente fórmula iônica a gente escreve, né, sempre nos menores números inteiros, né? A proporção entre os menores números inteiros, mas nesse caso não pode, tá? No caso do peróxido não, a gente tem que deixar o 2 aí, certo? Bom, agora o óxido de cálcio comparado com o peróxido de cálcio. O óxido de cálcio, ele é um cálcio para um oxigênio só, tudo bem? Por quê? O oxigênio é 2 menos no óxido, certo? E o cálcio é 2 mais. Como um vale 2 menos, o outro vale 2 mais, é 1 para 1, certo? Um neutraliza o outro, acabou. Então esse é o óxido de cálcio. Agora, por exemplo, no peróxido de cálcio a gente vai ter cada oxigênio é um menos. Então 2 oxigênios juntos dá 2 menos. Então continua unindo um cálcio só para esses 2 oxigênios. Então fica CaO2, aí ele é peróxido. Tudo bem? Uma característica, né, do peróxido é a ligação peroxo, que tem que estar presente, tanto nos peróxidos iônicos quanto no peróxido de hidrogênio. Essa ligação peroxo é a ligação oxigênio simples, né? Porque a gente está acostumado com o quê, pessoal? O oxigênio fazendo dupla com outro oxigênio, né? Que é a molécula do O2. Né? Agora, a ligação simples a gente vai encontrar onde? A gente vai encontrar no peróxido, tudo bem? E essa ligação ela é fraca, ela se quebra, né, com facilidade. Por isso, né, que a água oxigenada ela não é vendida em frascos transparentes. Por quê? Porque ela é tão fraca, essa ligação, a ligação peróxido, que a própria luz pode quebrar, né? Então ela se decompõe formando água e formando gás oxigênio, tudo bem? Por isso que a água oxigenada, quando você vai comprar na farmácia, na perfumaria, ela vem num frasco translúcido, num frasco escuro, né? Justamente para não ter essa decomposição aí, certo, gente? Bom, e para finalizar aqui a nossa parte teórica, a gente tem o superóxido, né? Que muita gente, muitos materiais acabam não falando, né? Mas eu acho legal a gente saber o que que é. O ânion superóxido, gente, ele é 1 menos. Então vocês estão vendo que é uma carga negativa só para 2 oxigênios. Então é como se cada oxigênio tivesse meio negativo de carga, tá? Então se você distribuir a carga para cada oxigênio, cada um tem a carga de meio. Mas na verdade não existe meio elétron. Na verdade, o que aconteceu? Um dos oxigênios ele tem um elétron ali, certo? E o outro oxigênio ele vai ter um elétron desemparelhado. Vocês podem ver que tem ali um elétronzinho que está sozinho, ele está desemparelhado. E toda espécie que tem um elétron desemparelhado, ela é um radical livre, certo? Então a gente fala que ele é o ânion radical superóxido. Ele é formado na mitocôndria, né? A gente respira, né? E às vezes escapa o elétron, esse elétron pode ir para o oxigênio, né? Se isso acontecer, a gente vai ter a formação aí do ânion radical superóxido, certo? Tudo bem? Bom, aí a gente vai comparar agora o óxido, o superóxido com o peróxido, os três juntos. Olha só, eu coloquei aqui a fórmula para vocês, ó, do superóxido de potássio, tudo bem? O potássio é 1+, certo? Os 2 oxigênios no superóxido é 1-, então eu preciso de 2 oxigênios para dar uma carga de 1-. Por isso que é KO2, certo? Então, ou eu posso pensar assim, se é 1- para 2 oxigênios, cada oxigênio tem carga de -meio. Então, -meio vezes 2 dá 1-, certo? E como o potássio é 1+, fica 1 potássio para 2 oxigênios. Peróxido, o que que acontece? Cada oxigênio é 1-. Então fica 2 vezes 1-, né, que vai dar 2-, e o potássio é 2 porque o potássio é 1+, então neutralizou ali. E o óxido de potássio é 2 potássio para 1 oxigênio, porque o oxigênio sozinho, ele sozinho já tem uma carga de 2-, aí ele é o óxido de potássio, certo? Então comparando aí, né, os óxidos com peróxidos e superóxidos. Tudo bem, gente? Bom, então é isso. E daqui a pouco a gente volta a falar do último módulo aí, que é aplicação, né, no cotidiano, como que a gente usa os óxidos, né, e os peróxidos também. Beleza? Então até lá.